Opúsculo Humanitário, escrito por Nízia Floresta, edição atualizada com estudo introdutório e notas de Peg Sharp Valadares, edição em domínio público, Cortez Editora e INEP. Narração de Livros por Osmose, na voz de Príncia de Resende. Agradeceria muito se você pudesse deixar o gostei aí abaixo. Obrigada. Capítulo 51. A educação física é ainda entre nós tão mal compreendida como a moral. Vemos crianças, podendo já fazer uso das pernas, passarem a maior parte do dia nos braços das diferentes pessoas da família, ou das escravas designadas pelos pais, que ostentam uma certa fortuna real ou aparente para suportarem passivas esses fardos e todas as suas exigências. O costume mourisco de se fecharem as mulheres em casa, que a civilização não desarraigou ainda inteiramente do Brasil, salvo nas famílias cujos chefes, temendo conceder-lhes a liberdade de um higiênico passeio cotidiano, deixam-nas livremente frequentar os espetáculos e as reuniões mais perigosas. Muito concorre para que as meninas não adquirem um certo grau de energia e de força, imperfeitamente obtido no trânsito que fazem algumas indo às escolas, por meio dos miasmas da atmosfera de nossas ruas ou na constante vida caseira. Há em todos os lugares habitados de nossa terra, mesmo em suas primeiras cidades, muitas famílias que passam anos inteiros sem transpor o limiar de suas casas, a não ser nos domingos para irem à missa, se isso fazem. A vida se passa para a grande parte deles sem outro exercício, sem outro trabalho, afora o que algumas chamam, com ênfase, governo da casa, consistindo este muitas vezes no desgoverno, na confusão entre o nada fazer e o ordenar constantemente sem método, sem pensamento. Neste aprendizado e nessa indolência decorre a vida da menina, a quem se repete de contínuo a velha arriscada máxima, abre aspas, reprime todos os impulsos da natureza e estabelece-te para seres mulher, fecha aspas. Isto é, habitua-te desde a infância à hipocrisia e procura reinar pela matéria, embora teu reinado seja de pouca duração. Transcrevemos aqui um trecho da educação de uma menina inglesa dirigida por seu respeitável pai, cujo exemplo muito desejávamos ver seguido pelos pais brasileiros, ao menos o da sua maneira de pensar a respeito do sexo. Abre aspas. Tratei de dar a seu corpo e a seu espírito um grau de força que raras vezes se acha no sexo. Fecha aspas, diz esse venerável ancião. Abre aspas. Apenas foi ela suscetível de pequenos trabalhos de agricultura, do cultivo do jardim, ajudou-me constantemente nessa sorte de ocupações. Selena, tal era o seu nome, adquiriu bem depressa nesses exercícios uma destreza cujos progressos eu admirava. Se as mulheres são em geral fracas de corpo e de espírito, é menos pela natureza que pela educação. Nós alentamos nelas uma indolência e uma inatividade viciosas, que falsamente apelidamos de delicadeza. Em vez de fortificar-lhes o espírito por meio dos severos princípios da razão e da filosofia, só se lhe ensinam as artes inúteis, que alimentam a moleza e a vaidade. Na maior parte dos países que percorri, a música e a dança foram base da educação. Elas só se ocupam de frivolidades, e somente isso lhes pode interessar. Esquecemos das qualidades do sexo depende a nossa consolação doméstica e a educação de nossos filhos. Serão próprios para preencher tal fim seres corrompidos desde a infância, não conhecendo nenhum dos deveres da vida? Tocar um instrumento musical, desenvolver suas graças aos olhos de alguns moços ociosos e corrompidos, dissipar os bens de seus maridos em loucas despesas, eis a que se reduzem os talentos de grande parte das mulheres nas nações mais civilizadas. As consequências de semelhante sistema são tais quais se podem esperar de uma fonte tão viciada, a miséria particular e a servidão pública. A educação de Selena foi calculada sobre outras bases e dirigida por princípios mais severos, se todavia podem se chamar severidade, o que abre a alma aos sentimentos dos deveres morais e religiosos e a prepara para resistir aos males inevitáveis da vida. Fecha aspas.
quão longe se está em nossa terra, não diremos somente na prática, mas da razão esclarecida que ditou essas linhas. Não só a espécie de instrução que distingue algumas de nossas jovens, com pequenas exceções, reprovada por aquele respeitável pai, mas também se entretém delas, em vez de procurar se banir a indolência. Abre aspas. Que em nosso clima se espreguiça e o infesta, e as portas à ciência e à artes fecha, como tão propriamente disse o nosso poeta Magalhães. Nota da edição. Domingos José Gonçalves de Magalhães, nascido em 1811, morte em 1882, seu livro Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, é o marco da instauração do movimento romântico na literatura brasileira. Fim da nota da edição.